muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto especial de Páscoa, nesse domingo da ressurreição, em que estamos a transmitir aqui de Torres Vedras, Portugal, e nós somos muito gratos ao Senhor por podermos celebrar e nos lembrarmos desse acontecimento tão importante, tão impactante para a nossa fé e para a humanidade, enfim, que foi e que é a ressurreição de Jesus Cristo, porque nós cremos num Cristo vivo. Estamos então muito felizes, muito alegres por podermos cultuar esse Cristo, que é o Senhor da nossa salvação, o Senhor da nossa redenção, que nos dá vida, então, porque é vivo. Então nós podemos nos relacionar com o Senhor Jesus, porque Ele não somente morreu na cruz por nós, mas também ressuscitou e está vivo. Portanto, você é muito bem-vindo a esse nosso encontro e queremos louvar e bendizer o nosso Deus juntos, então, nesse nosso culto especial aqui da Igreja Batista de Torres Vedras, esse projeto de plantação dessa igreja, e vamos ter hoje também a participação dos irmãos que compõem a nossa equipe de plantação. Somos gratos, então, a Deus por isso e vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esse tempo que passaremos juntos. Oremos, então. Pai amado, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado por podermos refletir agora, Senhor Deus, na Tua Palavra também. Muito obrigado porque o motivo que nos faz cultuar o Senhor, ó Deus, é o facto de que o Senhor já nos salvou em Jesus Cristo, porque temos uma nova vida em Cristo, porque fomos resgatados pelo Senhor Jesus lá naquela cruz onde Ele morreu, onde Ele foi crucificado, levou sobre Ele os nossos pecados, mas também ressuscitou ao terceiro dia e declarando então a sua vitória sobre a morte, o Pai, e também a vitória que nós podemos ter nele também. E nós somos gratos ao Senhor então por essa dádiva maravilhosa, por essa bênção preciosa que é a nossa salvação através de Jesus Cristo. Juntos então queremos louvar ao Senhor e bendizer o seu nome, porque o Senhor tem sido o nosso Deus maravilhoso, aquele que proporcionou tão grande salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor, então, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus queridos, por estarmos juntos. E como eu já disse, é um culto especial, vamos ter algumas participações e que você possa, então, nos acompanhar e também que você possa orar pelo nosso trabalho cá em Torres Vedras e na região central de Portugal, para que o Senhor continue a nos abençoar e a nos mostrar a sua vontade. Vamos louvar então o nosso Deus agora, vamos ser ajudados pelo Mateus e pela Miriam também, nesse nosso domingo da ressurreição, nesse culto de gratidão a Deus por essa tão grande bênção, não é? Que é a salvação que Jesus nos proporciona, que Ele nos dá, pois Ele comprou essa nossa salvação através do seu sacrifício na cruz. Louvemos então o nosso Senhor Jesus. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Esperamos que a vossa semana tenha corrido muito bem e é uma alegria estar convosco em mais esse domingo, em especial esse domingo de Páscoa, quando nós celebramos não somente a morte, mas também a ressurreição do nosso Salvador. Jesus é nosso Senhor e Ele é um Deus que está vivo, é um Deus que venceu a morte e hoje está vivo e Ele atua em nosso meio. E podemos ter um relacionamento com Ele. Então isso é uma coisa tão maravilhosa e que possamos nesse momento onde celebramos a Páscoa e sua ressurreição, também refletirmos um pouco sobre aquilo que isso significa para nós enquanto cristãos, né? E pedimos também a Deus que cada vez mais possamos dar valor a isso, né? E não somente dar valor, mas também pregar acerca dessa boa nova. Há um Deus, Ele está vivo, e Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco, né? De modo a nos adotar como filhos, como de fato já fomos adotados pela sua misericórdia. Então, antes de mais, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa bênção tão grande e pelo privilégio que temos de celebrar a Páscoa e também pedir a Ele que possa estar a falar conosco no decorrer desse momento de louvor e também da mensagem que iremos ouvir logo mais. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por teres enviado o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado porque nós celebramos a Páscoa, Paizinho, com uma alegria tão grande no nosso coração, porque Tu não ficaste na tumba, Senhor.
mas tu ressuscitaste, tu venceste a morte, tu ascendeste ao céu, estás sentado à beira, à destra de Deus, Senhor Jesus. Muito obrigado por isso, muito obrigado porque as suas promessas são reais. Tu prometeste que estarias conosco até o fim dos séculos e nós sabemos que tu estás conosco. Nós sentimos a tua ação na nossa vida diariamente. Nós temos um relacionamento contigo, Pai, um relacionamento tão bom. E muito obrigado por isso, muito obrigado porque tu és um Deus que se preocupa conosco. Tu és o único Deus, um Deus real, que nos ama acima de tudo, Paizinho. Muito obrigado por isso. Deus amado, nós te agradecemos pelo privilégio de celebrarmos a Páscoa em liberdade. Obrigado porque aproveitamos esse momento para lembrar, ó Deus, desse feito tão grandioso, Paizinho, que marcou a história da humanidade, Pai. Muito obrigado por isso. Que esse acontecimento tenha sempre local na nossa mente, tenha sempre lugar no nosso coração e que possamos sempre pregá-lo, Pai, a todos que estiverem à nossa volta, Paizinho, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Pai, também pelo privilégio que temos de celebrar essa data enquanto igreja, em comunhão, Pai, com o Teu corpo, ainda que estejamos momentaneamente separados uns dos outros, mas muito obrigado por isso. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado, Paizinho, por todos os feitos que Tu fazes nas nossas vidas, Senhor, e por aqueles que ainda vais fazer. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos todas essas coisas. Amém. Sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão.
abençoe a todos. Nós vamos ter agora algumas participações de alguns irmãos que vão certamente trazer um brilho especial a essa nossa transmissão, mas sabendo que tudo é feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é sem dúvida alguma aquele a quem nós adoramos, aquele a quem nós honramos, aquele a quem nós amamos, não é? E Ele está vivo e por isso nós podemos louvá-lo e bendizê-lo e nos alegrarmos com Ele também. Vamos então às participações dos nossos irmãos. O de cruz erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O sol estava nascendo. Era um novo dia que surgia. O azul do céu estava mais brilhante. As plantas molhadas de orvalho. Os passarinhos cantando.
tudo era festa. Elas então foram ao sepulcro. Sem notar, talvez. A beleza do dia que começava. Choravam, sentiam saudade. Estavam como que perdidas, Sem forças. Sem esperança. pois ele se fora. Dependurado no madeiro como um malfeitor qualquer, ele morrera, tudo acabara. Agora só restava prestar-lhe homenagem póstuma, levando-lhe as especiarias. mas a pedra foi removida e o túmulo estava vazio. Vazio, onde está o meu senhor? Para onde levaram o seu corpo? O que faremos agora? Fracas, deprimidas, atônitas. Elas não sabiam o que fazer. Surgiu então um anjo que lhes falou: não tenhais medo. Sei que buscais a Jesus, mas ele não está aqui porque já ressuscitou. Ele não está aqui. Sim, ele não estava ali porque era vencedor. Ele não estava ali, porque a promessa fora cumprida. Ele não estava ali. Aleluia. O choro transformou-se em riso. A angústia deixou de existir para dar lugar à paz. A escuridão do temor foi substituída pela certeza da vitória. E depois, imediatamente, e dizei: não temais. Foi esta a ordem que Jesus lhe deu, saindo-lhes ao encontro naquela manhã grandiosa. Ide, imediatamente, dizei. Essas palavras também são para nós nos dias de hoje. Ele vive, ele ama e ele salva. Cantemos aleluia e corramos a anunciar. O tudo está vivo, pois ele ressuscitou. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória, meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, celebramos
a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, Deus de glória, nós te louvamos, Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou. Não adoramos a um Deus morto, mas um Deus vivo, que vive eternamente. E nós te bendizemos porque Jesus Cristo morreu na cruz, no nosso lugar, no lugar de toda a humanidade, ó Deus, mas Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou. E nós, cristãos, hoje nesta data, celebramos a ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças ao Senhor, por podermos louvá-lo, não é? Por podermos bendizê-lo. E nós vamos voltar agora os nossos olhos para a palavra de Deus, para esse acontecimento tão marcante, como eu já disse na introdução deste culto, para esse acontecimento tão real, tão vívido, que foi assim, então, a ressurreição de Jesus Cristo. Durante esse último mês, tivemos a refletir sobre a morte e a ressurreição de Jesus, não é? Sobre o seu sacrifício vicário na cruz. E hoje nós vamos voltar os nossos olhos especialmente para a manhã da ressurreição, aquele domingo glorioso, quando as mulheres chegaram então ao sepulcro e ali não encontraram mais o corpo de Jesus. Elas tinham ido lá então no sepulcro para fazer os últimos serviços funerários ali no corpo de Jesus, não é? Mas elas não o encontraram ali. E nós vamos então ver no texto essa maravilha da vitória da ressurreição. A vitória que a ressurreição de Jesus nos traz, não é? Porque assim então podemos ter vida em Cristo, vida no Senhor Jesus, e vivermos então todo o poder dele, como a própria palavra de Deus nos diz, não é? A ação do Espírito Santo sobre nós com poder, um poder semelhante àquele da ressurreição, quer dizer, um poder transformador, um poder maravilhoso, um poder que realmente nos traz vida, e é isso então que nós temos como motivo de grande gratidão ao Senhor. Pensando então na vitória da ressurreição, nós voltamos nossos olhos para aquele momento em que lá chegaram aquelas mulheres e não encontraram ali mais o corpo, mas foram avisadas pelo anjo, ou como diz Lucas, pelos anjos que estavam ali, que ele não estava mais ali, como vamos ver daqui a pouco nesse texto. Mas é importante nos lembrarmos também que depois da morte de Jesus na cruz, não é? Já no finalzinho da sexta-feira, ali, quase já a iniciar o sábado judaico, José de Arimateia pede então para que pudesse retirar o corpo de Jesus da cruz e colocar esse corpo então no seu sepulcro, no sepulcro dele próprio, não é? E é interessante que já tínhamos sido avisados por Isaías, lá no capítulo 53, que é um outro texto que vamos ler também, que o Messias, ali é o anúncio do sofrimento do Messias, estaria com o rico na sua morte, ou seja, esse facto de que José de Arimateia, sendo também um homem rico, pôs o corpo de Jesus no seu sepulcro, é o cumprimento dessa profecia lá de Isaías. E a ressurreição, então, meus irmãos, mostrada nos textos que vamos ver, ela tem imensas implicações. Imaginemos o que seria se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Se talvez as mulheres tivessem chegado ali e tivessem mesmo encontrado ali o corpo de Jesus, tivessem feito esses últimos serviços funerários e tristes tivessem voltado para suas casas, e também os próprios discípulos desolados, entristecidos, desapontados, também constatassem que sim, o corpo continuava lá, e também teriam voltado para suas casas, para a sua antiga profissão, não é? Muitos eram pescadores, o grupo teria se dispersado e tudo teria acabado. Tanto que, nas palavras de John Stott, o cristianismo é em sua essência a religião da ressurreição, não é? O conceito de ressurreição constitui o seu cerne. Remover esse conceito é destruir o próprio cristianismo. A ressurreição, então, tem um papel central na nossa fé. E sim, o Senhor ressuscitou. Ele não ficou lá no túmulo, ele ressuscitou. Então nós cremos num Cristo que esteve morto
e reviveu. Não num Cristo que esteve vivo e morreu, mas num Cristo que esteve morto e reviveu. E a mensagem do Evangelho se baseia na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Os apóstolos pregaram essa mensagem, né? Esse é o chamado querigma apostólico, a base da pregação apostólica era essa, a morte de Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição, como nós encontramos lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, não é? Paulo a falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E era essa a mensagem que eles pregavam, né? E eu quero só dar aqui para os irmãos um resumo das aparições do Cristo ressurreto, do Jesus ressurreto. A sua primeira aparição, então, foi a Maria Madalena e depois as outras mulheres também. Em seguida, aparece aos dois discípulos no caminho de Emaús, e depois aparece a Pedro, e depois a Tiago também, o meio-irmão de Jesus. Naquela noite da ressurreição, ele apareceu aos apóstolos reunidos ali então, quando Tomé ainda não estava presente, não é? Uma semana depois ele voltou a aparecer aos apóstolos com o objetivo então específico de ser visto por Tomé. Depois ele apareceu a 7 dos apóstolos quando estavam pescando no mar da Galileia, lemos o relato lá em João, né, no final de João. E antes da ascensão também se encontrou várias vezes com os apóstolos a fim de ensiná-los e de prepará-los para o ministério que se seguiria, não é? E ali então em 1 Coríntios 15, Paulo fala que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, talvez no dia da sua ascensão, não é? E depois também apareceu a ele próprio no caminho de Damasco. Muitas foram as aparições de Jesus nesse tempo, todo até a sua ascensão, e aos verdadeiros discípulos de Jesus, saber que o Senhor estava vivo, fez mesmo toda a diferença. E fez com que eles então tivessem todo aquele ânimo e ímpeto para anunciar a mensagem do Evangelho, porque o Mestre estava vivo, Cristo estava vivo. Ele morreu sim pelos nossos pecados para cumprir as profecias. Ele foi sepultado também ali no túmulo de um homem rico, também para cumprir as profecias, mas ele também ressuscitou para cumprir as profecias. Tanto que é interessante o texto que vamos ler agora de Isaías, que fala exatamente sobre isso. Então eu quero tratar aqui com 3 textos, né? Quero destacar 3 textos que têm uma ligação direta com esse facto da ressurreição. Eu quero ler então Isaías 53, de 9 a 11, que diz assim: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do seu trabalho, ele verá o futuro do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Um texto escrito pelo menos 750 anos antes da vinda de Jesus Cristo relata com riqueza de detalhes esse acontecimento. O fato de que Jesus Cristo foi condenado injustamente por aqueles homens, por aqueles religiosos, ele foi crucificado naquele madeiro, não é? Ele sofreu tanto a crucificação quanto o peso todo dos pecados, nossos pecados que estavam sobre ele. Ele foi então morto ali naquela cruz, ele foi sepultado, mas ele também ressuscitou. Interessante que o verso diz aqui no momento em que também os seus dias seriam prolongados. Quer dizer, fala da morte, mas depois fala também de que os dias seriam prolongados. Quer dizer, isso só pode ser uma menção à sua própria ressurreição. Um texto, então, que muito tempo antes desse acontecimento já relatava, porque todo o Antigo Testamento vinha já a anunciar esse acontecimento. O facto de que Jesus Cristo viria como o Messias, né, prometido a Israel, como a intervenção de Deus na história da humanidade, quer dizer,
o próprio Deus se fez homem, né, na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi chamado de Emanuel, ele foi apresentado como Emanuel, que é Deus conosco. Seu nome é Jesus, né, Jeová é salvação, Yahvé é salvação. Jesus é então o Salvador, porque ele salvaria os homens dos seus pecados, né? A sua fala também lá em Lucas capítulo 10, capítulo 19, de 1 a 10, me perdoem aqui o lapso de memória, quando no final ele diz que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então tudo estava a culminar para esse momento. Jesus veio mesmo para buscar e salvar o perdido, ele veio para morrer como Cordeiro Santo naquela cruz, mas ele também venceu a morte e ressuscitou. E está vivo, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento, não é? E mesmo quando ele está ali no caminho de Emaús, quando ele se encontra com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ele faz esse relato, começando desde Gênesis, quando ele fala assim, então, começando por Moisés, tá? Se refere ali ao Pentateuco, né? Então ele começa por ali e por toda a extensão do Antigo Testamento, ele relata para aqueles 2 como era necessário que sim, Cristo morresse na cruz, mas ressuscitasse. O segundo texto, então, é Lucas 24, versos de 4 a 7, onde lemos assim: e ficaram perplexas com isso, então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e baixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Essas mulheres, então, que Lucas registra ali, que chegaram ao sepulcro pela manhã, bem cedo, elas, quando entraram no sepulcro, a pedra já tinha sido removida. Marcos diz que elas, a caminho do sepulcro, perguntaram: quem é que vai remover a pedra para nós? Mas quando chegaram lá, Deus já tinha feito esse trabalho, não é? A pedra já não estava mais a tapar a porta de entrada, mas também o corpo já não estava lá dentro, porque Jesus já tinha ressuscitado. Então ficaram perplexas com isso, e é quando aparecem então os 2 anjos que dão fazem esse anúncio, né? Dão essa notícia maravilhosa, dizendo: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E esse acontecimento realmente é fantástico, é fenomenal, não é? É a ruptura com as leis da nossa natureza. Porque apesar de que Jesus tenha feito também algumas pessoas ressuscitarem, elas voltaram a morrer. Elas ressuscitaram com os corpos naturais, mas Jesus ressuscitou com um corpo glorificado que nunca mais morreria. E esse acontecimento, então, é o que está aqui a ser relatado. Essas mulheres se encontram, então, com esses anjos. Um deles, então, é o porta-voz, talvez por isso que os outros evangelhos citam apenas um anjo, enfim, mas que diz a elas que Jesus não estava ali. E por que procuravam entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E dizem ainda também: lembrai-vos como vos falou ainda na Galileia. E Jesus, então, já tinha falado isso. Lucas registra em outros lugares também que Jesus já tinha avisado os seus discípulos o que iria acontecer com ele, que seria a sua morte e sua crucificação em Jerusalém, mas também a sua ressurreição. E o verso 7 repete isso. Então, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Eu fico aqui a imaginar a grande surpresa daquelas mulheres que foram tristes ao sepulcro, talvez pensando: realmente tudo já chegou ao fim, o nosso mestre morreu. Mas um fato curioso é que elas não se lembravam daquilo que Cristo tinha dito.
ou talvez ainda não tivessem percebido muito bem aquilo que Cristo já tinha ensinado, né? Já tinha falado para os discípulos. E a impressão que nós temos também é que essa compreensão, ela foi gradativa. Muitas coisas que Jesus tinha ensinado para os seus discípulos vão fazer sentido para eles agora, depois da sua ressurreição. A própria divindade de Jesus Cristo, ele mesmo já tinha falado sobre a sua divindade. Por exemplo, lá em João 14, não é? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele respondeu a Filipe. Mas mesmo essa questão da sua divindade só vai ser percebida pelos discípulos, pelos apóstolos, agora a partir da sua ressurreição, da sua aparição, suas aparições, então, para eles, não é? O tempo em que ele esteve com eles depois da sua ressurreição. Com licença, meus irmãos. Então, os anjos aqui meio que dão uma chamada de atenção nessas mulheres. Né? Por que procuram aqui quem está vivo? Ele já tinha dito isso para vocês. Entretanto, elas não se lembraram, pelo que eu já disse. A percepção veio com esse tempo, não é? Veio com esse acontecimento, enfim, tão importante. E outro texto, que é a continuação do capítulo 24 de Lucas, lá no versículo 36, começa assim o texto: enquanto ainda falavam nisso, enquanto ainda falavam o quê? Esse texto aqui é a sequência do retorno dos dois discípulos que encontraram Jesus no caminho de Emaús. Eles voltam para Jerusalém e se encontram então com os demais discípulos e com os apóstolos e relatam então para eles o que eles tinham vivido, quem eles tinham encontrado no caminho de Emaús e com quem tinham conversado. E quando Jesus parte o pão então com eles ali, eles reconhecem que era Jesus. Naquele momento Jesus desaparece e eles saem correndo e voltam para Jerusalém para anunciar aos demais irmãos que sim, aquelas mulheres tinham razão. A palavra delas não foi muito bem recebida naquele momento, ali de manhã, quando elas voltam, mas agora sim fazia sentido, porque nós também vimos o Mestre. Nós o encontramos no caminho, nós falamos com ele, e nós comemos com ele, nós o vimos, enfim, e reconhecemos que era realmente ele. Jesus está vivo. Ele estava vivo e ele continua vivo, não é? E nós podemos, então, maravilhosamente nos relacionarmos com ele. E glória a Deus por isso. Mas eles, então, estão ali a conversar, a elucidar esse acontecimento, né? Tão forte para eles, e que realmente Jesus está vivo. E o próprio Jesus, dando continuidade aqui ao texto, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Observem, enquanto estavam a conversar, parece que as coisas estavam já a se encaixar e estavam mesmo a crer naquilo, mas Jesus aparece ali para eles então naquele momento. E o verso 37 diz assim: mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. De novo, né? A situação era tão impactante que, como seres humanos que eram, talvez se nós também estivéssemos ali naquele local, também teríamos esse choque. Mas quem eu estou a ver? Jesus morreu. Como que eu posso vê-lo aqui agora? O entendimento desse milagre, o entendimento do próprio poder de Jesus começa agora então a acontecer. As coisas começam a fazer sentido, não é? O Cristo ressurreto, então, apareceu aos seus amados discípulos, aqueles que dariam continuidade ao seu trabalho, aqueles que precisavam saber mesmo que Cristo estava vivo e que continuava com eles. Verso 38, então, ele, né, Jesus, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Jesus, então, viu a reação dos discípulos, né? Reação semelhante à das mulheres pela manhã, quando não encontraram o corpo, e quando falaram ali com aquele anjo, quando o anjo disse a elas o que tinha se passado, elas também ficaram dessa mesma maneira. E agora então, eles têm uma reação semelhante.
uma reação de grande surpresa, de serem mesmo impactados pelo que estava a se passar. E Jesus então mostra para eles a sua identidade, não é? Vejam que interessante, ele mostra então as mãos e os pés, as suas chagas, ele mostra as suas chagas. Essa era a sua identificação para eles. Eu sou aquele que esteve mesmo pregado na cruz. Eu sou aquele que esteve lá a sofrer pelos
Senhor.